A viúva do tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu fala em absurdo ao comentar a ligação de Jair Bolsonaro para os irmãos de Marcelo Arruda. Com a prisão preventiva decretada, o autor dos tiros, o José Jorge da Rocha Garanho, continua internado em estado grave, ainda sem previsão de alta. O Ângelo Sfayer está por aqui para trazer as atualizações para a gente. Fala, Ângelo. A viúva de Marcelo Arruda, esse tesoureiro do PT morto no sábado por um policial penal bolsonarista, disse que foi surpreendida pela ligação do presidente Jair Bolsonaro nesta terça, não sabia desse contato. Pamela Suelen Silva disse ao portal UOL considerar um absurdo o teor dessa conversa. Segundo ela, os irmãos de Marcelo, Luiz e José, que são simpatizantes do presidente, sequer estavam no aniversário, né? Pouco teriam a contribuir em relação à narrativa dos fatos. Na chamada de vídeo, Bolsonaro disse aos familiares do guarda municipal que a esquerda está tentando colocar a culpa do assassinato no colo dele e convidou a família para uma coletiva de imprensa na quinta-feira. O presidente afirmou que nada justifica o crime e trechos dessa ligação, feita por intermédio do deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, vice-líder do governo na Câmara, foram divulgados pelo portal Metrópolis. Os irmãos não responderam se vão ou não atender a esse pedido. Obrigada, Ângelo, pelas informações. O Reinaldo Azevedo produziu a coluna dele e a partir desse fato, né, justamente falando sobre o absurdo, né, como descreveu a própria esposa do tesoureiro. 2 pessoas que não estavam no aniversário, 2 apoiadores do presidente e, como disse o próprio Reinaldo, né, que quase pediram desculpas por ter gente de uma outra linha ideológica no velório do próprio irmão. Olha, isso me enche de dúvida, sabe? Eu não sei até onde as coisas vão. Como é que pode alguém ter acabado de enterrar um irmão e aparentemente topar entrar nessa coisa política, nesse jogo político tão sujo, tão superficial e tão perigoso, né, também. Perigoso e que busca só interesses, né? Que isso? Onde é que está a humanidade? Onde é que estão os valores, né? Pô, você está falando do irmão dessas pessoas. Bom, acho que a gente pode seguir aqui. Não, até porque tem esse outro aspecto aqui de equiparar, né, os dois lados, de colocar como se fossem possíveis determinadas comparações, sendo que está dado e é muito claro, você tem um criminoso de um lado e uma vítima do outro lado. É simples assim. Jair Bolsonaro ontem voltou a falar sobre esse caso. Disse que também houve violência, fazendo exatamente isso que eu acabo de criticar, equiparando. Também houve violência por parte dos petistas que estavam na festa. E começou aquele tiroteio lá onde morreu o aniversariante. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão, e daí o pessoal da festa, todos petistas, encheram a cara de chute, a violência, né? Os petistas era a violência do bem, chute na cara de quem está deitado, está caído no chão. Quem já está caído no chão. A gente não sabe Chutando direito tudo o que aconteceu, mas as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto. Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo craniano e não por causa do ferimento à bala, esses petistas que chutaram a cara dele lá vão responder por homicídio. Ainda ontem, o PT reforçou a segurança de Lula no primeiro ato público após o assassinato de Marcelo Arruda. Em Brasília, a militância recebeu uma cartilha com 7 orientações, como evitar provocações, filmar situações de ameaças e andar sempre em grupos. Em entrevista a um jornal da capital federal, o ex-presidente subiu o tom e afirmou que Jair Bolsonaro faz um discurso violento, típico de um covarde. Mais tarde, Lula disse que estão tentando transformar a campanha eleitoral em uma guerra. Estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PT polariza nas eleições para presidente desde 1994. E você não tem sinal de violência. A gente destacou aqui, olha, por favor, não interpretem isso como uma defesa do Partido dos Trabalhadores, do presidente, como um anúncio de intenção de voto, nada disso. Só analisando essa fala e pegando também um retrospecto do que a gente falou nos últimos
nas últimas semanas, vamos colocar assim, ou últimos meses, o PT fez oposição ao PSDB por muitos anos e era uma oposição ferrenha. Eu me lembro muito de quando Fernando Henrique Cardoso era presidente e aquela união dos partidos de esquerda, aí era coisa mesmo assim, mais radical, PSTU, né? O PSOL veio um pouco depois, mas enfim, o PT, que faziam essa oposição de fato muito ferrenha, mas era uma coisa, é claro que apontando as críticas, mas também era propositiva, mostrando o que poderia ser feito no lugar do que estava sendo feito. E hoje, você vê tantos anos depois, a gente fala sobre a ironia que é isso, mas o ex-presidente Lula tem na chapa ao lado dele um ex-opositor, né, uma pessoa que já esteve do outro lado da mesa, um ex-adversário político, que não é inimigo. Existe uma diferença muito grande entre ser inimigo e ser adversário. São pessoas que dialogaram, conseguem dialogar. É muito perigoso mesmo, como disse a Sheila. É interessante essa classificação, porque é muito perigoso o que está acontecendo. Está chegando muito perto da gente, está chegando muito perto das pessoas. Né? Esse comportamento ele precisa ser observado. Está chegando perto de você também. E esse é, de fato, um conselho muito importante de... dá um passo para trás, não aceita a provocação, não entra nessa. E de pacificar esse ambiente acima de tudo, né? Agora é Pacificar difícil, esse né? ambiente. Assim, eu consigo entender e chegam várias mensagens de ouvintes aqui dizendo assim, mas como é que eu vou dialogar com o fulano que não quer diálogo? Eu acho que tem uma dica que eu ouvi um dia do Daniel Barros que é muito, muito preciosa, que nos ajuda a pensar e colocar nesse lugar do outro, assim. Nunca partir do pressuposto que o outro é uma nulidade intelectual, que o outro é burro. Porque, assim, sempre há uma razão no outro de pensar o que ele pensa. Quando em 2018 o Brasil fez todo um movimento anti-PT e que a coisa ficou tão acirrada, mas havia ali um discurso, ora, há uma legitimidade em você não querer uma corrupção num país que está tão destruído pela corrupção. Então, assim, tentar entender um pouco a lógica do outro, não partindo do pressuposto de que ele é só um burro, ele é só um negacionista, ou ele é só um petista fanático. Assim, existe um argumento, tenta buscar no outro, entender no outro esse argumento que o faz pensar daquela maneira. Eu acho que aí a gente começa a dialogar. Aí a gente começa a dialogar com o outro, né? A entender que o outro também tem suas lógicas, que é um ser humano como você, e que para a solução de mundo dele existem outras alternativas. É difícil, é super difícil. Eu saí do grupo de WhatsApp da minha família bem antes das eleições de 2018. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas poupa energia, inclusive, né? Então, assim, é isso. E há momentos em que você sabe, que há assuntos que você sabe e que vão ser conflituosos, aí tenta se reenergizar mais para poder entrar novamente, porque senão a gente não vai conseguir sair dessa. E a gente já viu tantos países, sabe, quando eu converso com pessoas que fazem cobertura internacional, e eu converso bastante com essas pessoas, elas sempre dizem o seguinte, todo país que entrou num regime autoritário, que entrou numa ruptura que parece sem saída, as pessoas que viviam lá diziam assim, parecia que isso não ia acontecer aqui. Parecia que isso não iria acontecer no meu país. E foi assim. E foi assim com vários desses países, com Venezuela, com Turquia, foi assim com muitos desses países. Então, a gente precisa olhar para isso mais atentamente, porque é assim que se mina o país. Você mina as instituições, você mina a conversa na família. E aí você fica num beco sem saída. Então, a alternativa é essa. Ou nós, pessoas aqui no nosso dia a dia, conseguimos tentar olhar para essa lógica do outro e ver nela alguma lógica, de fato, ou fica muito inviável. E não eliminar o outro, que é o que a gente viu outro. Exatamente nesse caso. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro foi muito infeliz quando fala em chutar cachorro morto, né? Quando ele diz que os petistas reagiram chutando. Só tinha um morto nessa história. Só tinha um morto nessa história. E era exatamente o Arruda, o tesoureiro do PT. Me preocupa também quando eu vejo algumas mensagens de ouvintes, e a gente, claro, faz essa reflexão em cima de todas essas mensagens também, com olhares diferentes daqueles que a gente está propondo aqui, trazendo para a reflexão. Por exemplo, do Jorge, o MC da Silva, falando, vocês jornalistas estão fazendo palanque no caixão desse petista que ninguém conhecia. Olha que mensagem que carrega ódio, e alguns deles, né, o ódio político, o ódio à imprensa, que é meio para notícia, como
Ontem a Dora Kramer falou aqui que propõe reflexões, que joga luz, que denuncia, que cobra. Isso aqui, eu acabei de responder aqui para o Jorge, quem faz palanque em cima disso, o que é absolutamente condenável, não é imprensa, não. É político. E isso a gente também precisa combater. Que haja políticos surfando nisso. Que políticos façam disso um palanque. E isso a gente também não pode aceitar. O que nós estamos fazendo aqui é denunciar o que houve, cobrar a justiça e jogar luz, fazer a reflexão para que pare. Chega, para que haja pacificação e para que o próprio presidente da República recue nos seus discursos que estimulam esse tipo de atitude na ponta, atitudes violentas. A empatia vai salvar o mundo um dia, gente. Bom, vamos seguir aqui. Falando ainda sobre a segurança, né, nesse período, porque delegados da Polícia Federal acreditam que vai ser inevitável aumentar a escolta dos líderes nas pesquisas. A de Lula atualmente tem cerca de 30 agentes, pode chegar a 60. Como o presidente Jair Bolsonaro é acompanhado pela Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. Os dois estão sendo aconselhados a evitar eventos públicos em locais abertos. No Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou o homem que jogou uma bomba caseira em um ato do PT. Fala Pedro Dobal. O Ministério Público do Rio denuncia o homem que arremessou uma bomba caseira em direção a um ato com a presença do ex-presidente Lula. O caso aconteceu na quinta-feira passada, na Cinelândia, no centro do Rio. André Stefano Alves de Brito vai responder pelo crime de explosão por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas. O MP pediu ainda a manutenção da prisão dele. Segundo a denúncia, testemunhas afirmaram que o acusado acendeu o pavio e arremessou o explosivo feito com uma garrafa PET no meio do público presente no ato. Ninguém ficou ferido. Desde o início do ano, os casos de violência política cresceram no Brasil e a gente tem mais informações chegando agora com a Gabriela Morgado. O Brasil registra aumento de 23% nos casos de violência política entre os primeiros semestres de 2022 e de 2020. De janeiro a junho deste ano, foram 214 episódios, que incluem ameaças, agressões e atentados contra políticos e parentes. Já nos primeiros 6 meses de 2020, quando aconteceram as eleições municipais, foram 174 casos. As informações são de uma pesquisa do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio. Vamos passar aqui para outro assunto chocante, revoltante. A Justiça decreta a prisão preventiva do anestesista flagrado abusando sexualmente de uma paciente durante um parto no Rio de Janeiro. E até agora já são pelo menos 6 mulheres que denunciaram o médico. O médico foi levado para o presídio de Bangu 8. Amanda Oliveira nos traz os detalhes. Já está preso no complexo de Ericinó, na zona oeste do Rio, o médico anestesista acusado de estuprar uma paciente durante uma cesárea no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos. Ele foi encaminhado para Bangu 8 e ficará sozinho em uma cela por medida de segurança. A delegada Bárbara Lomba diz que Giovanni estava sendo observado há um mês pela equipe de trabalho que já desconfiava da conduta dele. Uma das integrantes da equipe da enfermagem começou a observar mais de perto. Quando ela começou a suspeitar, ela relata isso, ele começou a se incomodar, inclusive começou a olhá-la de forma intimidadora, começou a tratá-la rispidamente. Segundo a diretora do Instituto Liberta, Luciana Temer, os flagrantes de abuso sexual são raros e a incerteza de que o culpado não será punido faz com que muitas mulheres acabem não denunciando o agressor. Se a nossa sociedade tivesse um sistema real de acolhimento dessas vítimas, para que elas tivessem coragem de falar, que elas tivessem a certeza da punição do culpado, a gente está falando de um caso pontual, muito sério, grotesco, e que a tecnologia permitiu que a gente visse. O que eu tenho insistido é, a gente precisa falar todo dia de violência sexual. São mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Este é um dado estarrecedor. Cerca de 10% dos casos são denunciados. A Luciana Temer, que liderou no Instituto Liberta, né, uma campanha bem interessante. Ela pedia para pessoas, anônimos, pessoas todas, gravarem contando uma história de abuso que tenha sofrido. E por que ela tentou fazer essa campanha, que, claro, é muito difícil? Para que você entenda que isso é muito mais comum do que você pensa.
Se você convive com mulheres, tem intimidade com mulheres, converse com essas mulheres. É muito provável que alguma mulher do seu círculo de intimidade já tenha sofrido algum tipo de abuso e não tenha conseguido falar sobre isso. Foi bem interessante essa campanha dela, quando ela tentou mostrar isso, né? Porque é muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Agora é impressionante, né? Eu estava vendo reportagem do jornal O Globo, a gente até chegou a mencionar aqui em algum momento na nossa programação, falando com base em números do Instituto de Segurança Pública obtidos pelo jornal via Lei de Acesso à Informação, apontando que foram computados no estado do Rio de Janeiro 177 casos de estupro em hospitais, clínicas ou similares entre os anos de 2015 e 2021. Veja, esses dados de casos denunciados. Imagine todos aqueles outros tantos que a gente não tem conhecimento. Em média, é como se ao longo desses 7 anos aqui, uma pessoa, uma mulher, fosse abusada em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro a cada 2 semanas. Repito, esses os números conhecidos. Capital Fluminense aparece à frente nessa estatística com 80 ocorrências do tipo no período, 45%. Seguida por Niterói, com 18 casos na região metropolitana, e depois Duque de Caxias, com 12 casos na Baixada Fluminense, né? Com 6 estupros em hospitais. Gente, olha a maluquice, a gente está falando de estupro cometido em unidade de saúde, em hospitais. Com 6 estupros em hospitais, sem considerar esse episódio aqui, esse mais recente, o município onde esse sujeito foi preso ocupa a 5ª posição na lista, fica empatado com São Gonçalo, que tem mais do dobro da população. Não é exceção e não é caso isolado. E é assim que a gente tem que tratar. Tem muita gente assim, por que vocês estão se referindo a ele como médico, né? Ele é um criminoso. Sim, ele é um criminoso, mas neste caso é essencial falar a profissão. Porque é isso, porque a gente está falando de um contexto e que ele usou desse contexto para cometer o crime, primeira coisa, né? E de um contexto que é muito... Eu lembro de ter acompanhado aqui em São Paulo a CPI que investigou casos de abusos nas universidades de São Paulo. Infelizmente, a maior parte dos casos de abusos que eram denunciados ali na CPI vinham nas faculdades de medicina. E a gente mencionou isso ontem aqui, muita gente ficou revoltada. Não, vocês estão falando... Não, ninguém está falando contra médico, não é isso. Mas existe um discurso médico hospitalar, existe um problema aí em você enxergar o paciente como um objeto, como uma coisa, sobretudo a paciente, né? E aí esses dados estão mostrando isso. E começa lá na formação, como mostrou essa CPI aqui no estado de São Paulo, mas se fizessem em outros estados, duvido que seria muito diferente disso. Em Minas Gerais, só em 2022 foram registrados 65 casos de abusos em serviços de saúde. Fala, Luciana Viana. A cada 2 dias, Minas Gerais registra um crime contra a dignidade sexual em serviços de saúde. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública obtidos pela Band News FM. De janeiro a maio deste ano, foram 65 casos, incluindo estupros, e no mesmo período do ano passado foram 69. Em todo o ano passado, foram 194 casos. No recorte de estupros consumados nos serviços de saúde, Minas tem 3 casos nos 5 primeiros meses deste ano e 5 no mesmo período do ano passado. Ao todo, 13 casos em 2021. Já em relação aos estupros de vulneráveis ocorridos nos serviços de saúde aqui do estado, são 7 casos até maio deste ano, contra 6 nos 5 primeiros meses do ano passado. A Câmara dos Deputados deve concluir hoje a análise da PEC das bondades, ou a PEC Kamikaze, depois de instabilidades no sistema remoto de votação. Ontem a proposta foi aprovada em primeiro turno e o presidente da Casa, Arthur Lira, prometeu acionar a Polícia Federal para apurar a queda da internet. Foi estranho isso mesmo, né? Os 2 servidores. Pois é. Backup, sei lá. Fala aí, João Pedro Melo. Depois de diversos problemas no sistema remoto de votação, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o primeiro turno da chamada PEC das Bondades, que deve liberar mais de 41 bilhões de reais para ações do governo federal até o fim de 2022. O segundo turno e os destaques devem ser analisados nesta quarta-feira, mas sob o risco de não ser batido o quórum necessário de 308 parlamentares favoráveis ao texto. Se a matéria for mesmo aprovada, a expectativa é de que o Congresso Nacional se reúna mais uma vez ao longo da semana para que a proposta seja promulgada e já passe a valer. O texto cria um voucher de R$1.000 para os caminhoneiros, garante o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e um vale-gás de R$120 a cada 2 meses. Antes de suspender a sessão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
e esclareceu que a Polícia Federal vai apurar o motivo do sistema ter saído do ar. O motivo já explicado e debatido, a Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã. O fato é que a votação enfrentou dificuldades, porque 2 links que permitiam que parlamentares votassem de maneira remota ficaram fora do ar. O presidente da Câmara dos Deputados também destacou que está suspeitando que o parlamento tenha sido alvo de algum ataque hacker. É esquisitíssimo o que está acontecendo. Bom, a gente vai voltar a falar sobre política, sobre decisões no Congresso daqui a pouquinho, porque agora é hora de trazer a atualização da região central da capital paulista. Ontem, ali por volta das 11h30 da manhã, a gente recebeu um alerta, né, bem preocupante por parte do Corpo de Bombeiros de que havia risco de colapso, né, de desabamento naquele prédio que pega fogo há mais de 60 horas. O Lucas Josino está na região central, ali pertinho da 25 de março, para trazer mais informações para a gente. Lucas, até onde dá para chegar por aí? Porque o perímetro de bloqueio, né, feito pela Prefeitura, pela CT, ele aumentou bastante de ontem para hoje, certo? Bom dia. Aumentou sim, viu, Carla? Bom dia para você, bom dia a todos. A gente está a uns 100 metros do prédio que ainda pega fogo. Como você disse, já são mais de 60 horas ininterruptas de incêndio, desde as 9 horas da noite de domingo. Até agora ainda as chamas não foram controladas, não foram extintas. O Corpo de Bombeiros não pode mais entrar no prédio, essa é uma informação importante, justamente por causa do alto risco de desabamento. O prédio pode cair a qualquer momento, essa é a verdade. É isso que alertaram ontem os engenheiros da Prefeitura de São Paulo, também as autoridades do Corpo de Bombeiros. Conversei agora com o comandante da operação, o capitão Maicon Cristo, e ele me disse que está pegando fogo na metade do prédio, bem na parte interna, no meio dele. É um prédio grande, um prédio de 10 andares, mas que ele tem uma largura maior ainda do que esses 10 andares. Ele ocupa 2 ruas, quase um quarteirão inteiro. Então ele tem pelo menos 20 metros de largura. E por causa disso, o Corpo de Bombeiros não consegue acessar a parte média, a parte do meio do prédio. E justamente é onde pega fogo e prejudica a estrutura, porque é um incêndio que dura bastante tempo. Os homens do Corpo de Bombeiros tentam resfriar a parte externa, de longe, mas isso não é o suficiente. E por causa disso, há um risco grande de desabamento, como a gente disse, e reforço essa informação. 25 de março, que é um dos principais polos do comércio popular a céu aberto do Brasil, não abrirá hoje. Várias lojas permanecerão de portas fechadas, o comércio vai ser prejudicado por mais um dia, e agora os engenheiros fazem cálculos, fazem análises, porque há um risco desse prédio cair e afetar a estrutura dos outros que estão próximos. Ele é um prédio geminado a pelo menos um outro edifício, e esse edifício também está comprometido justamente porque a estrutura dos dois é praticamente a mesma. Por aqui eu vejo bastante homens do Corpo de Bombeiros trabalhando de longe, Polícia Militar também isolando a área. Vai ser um dia difícil aqui no centro de São Paulo, viu, Carla? Ô, Josino, em relação à possibilidade de demolição desse prédio, para que esse processo seja de fato realizado, como defende a própria Prefeitura, há necessidade do controle total das chamas, o que ainda não aconteceu, e também da realização do rescaldo, sendo que os bombeiros, nesse momento, não têm nem possibilidade de fazer esse trabalho, de prosseguir nesse trabalho de combate às chamas. Como é que isso será feito se, de fato, a demolição for realizada nesse prédio? E tem a outra questão, você explicou bem, é um prédio geminado, ou seja, as paredes servem de suporte para os prédios ao lado também, para os imóveis ao lado. Como é que isso será feito, se é que será mesmo? Olha, Sheila, eu conversei agora há pouco com o prefeito Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. Ele me disse que vai entrar com um pedido na justiça para demolição, para implosão desse prédio. Mas esse pedido ele deve demorar um pouco, não deve ser tão rápido, até porque vai ser feito pela Procuradoria-Geral do município ou a Justiça, porque trata-se de um prédio. A gente perdeu contato com o Lucas Josino, a gente vai restabelecer contato com ele um pouquinho mais tarde, trazendo as informações aí do centro da cidade de São Paulo, mas é uma situação complicadíssima mesmo, né, Sheila? Até porque os engenheiros da subprefeitura da Sé, eles determinaram que não haja ação dos bombeiros dentro do prédio nesse momento, não tem segurança para que esses bombeiros trabalhem. Ô, Lucas, você tem agora compromisso com outros veículos aqui do Grupo Bandeirantes, a gente volta a conversar um pouco mais tarde, combinado? É isso aí, ele não tá nem conseguindo ouvir a gente, mas mais tarde a gente conversa com ele e traz as atualizações
do centro da cidade de São Paulo. Então vamos voltar para Brasília para falar sobre a tal da LDO. O que é isso? Lei de Diretrizes Orçamentárias. E sem a obrigatoriedade de pagamento das chamadas emendas do relator. Lembra aquela história que a gente trouxe do Marcos Duval, falando de gratidão, gratiluz, né, para liberação? Uma espécie de mensalão no Congresso. É isso, né? Vocês estão tirando liberação. de contexto. Isso, tá fora de contexto, exatamente. Aí, de repente, ele falou assim, não, gente, vamos mudar esse texto aí, vamos tirar essa coisa da obrigatoriedade. O presidente do Senado falou, opa, acho interessante isso aí, depois da repercussão negativa daquela reportagem que foi veiculada, e foi aprovada, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Orçamento 2023 foi aprovado no Congresso. E a Natália Pazzi vai trazer mais informações pra gente. Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O texto aprovado prevê o aumento do poder da Câmara dos Deputados nas indicações do chamado orçamento secreto. Agora, as indicações das emendas de relator passam a ser divididas entre o presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator geral do orçamento. Entretanto, essas emendas não terão mais a impositividade que torna o pagamento obrigatório. O assunto é criticado porque os nomes dos parlamentares que fazem as indicações não são necessariamente divulgados. A votação da LDO é necessária para viabilizar o recesso dos parlamentares que retornam aos trabalhos em agosto. Ainda no Congresso, o presidente do Senado chama de oportunismo político o pedido para que seja investigado por corrupção ativa na liberação de verbas do chamado orçamento secreto. Ontem, o senador Alessandro Vieira entrou com uma representação no Conselho de Ética e enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra Rodrigo Pacheco. A acusação se baseia na entrevista dada na semana passada pelo senador Marcos Duval ao jornal O Estado de São Paulo. Nela, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias disse ter recebido 50 milhões de reais em emendas por ter apoiado a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em fevereiro do ano passado. Mais tarde, ele alegou, não foi nem um fora de contexto, né, que ele falou, ele alegou ter sido mal interpretado. Quem tem mais informações é o Jader Xavier. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, chama a denúncia por corrupção e quebra de decoro parlamentar de, abre aspas, oportunismo político sob influência da proximidade da eleição, fecha aspas. A denúncia, protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB, foi motivada pela declaração de Marcos Duval, do Podemos, de que teria recebido por meio do orçamento secreto 50 milhões de reais do Pacheco, com intermediação de Davi Alcolumbre, como agradecimento pelo apoio à candidatura à presidência do Senado em 2021. Pacheco, Duval e Alcolumbre foram denunciados também ao Conselho de Ética da Casa, além do STF. O presidente do Senado, em nota, disse que, desde que assumiu a presidência do Congresso, colocou em prática medidas para dar transparência às emendas, além de ter trabalhado pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e de prestação de contas. As tarifas de energia serão reduzidas em pelo menos 8 estados, segundo a ANEEL. Fala Priscila Xavier. As tarifas cobradas por distribuidoras de energia em 8 estados vão ser reduzidas. A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica e engloba as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A revisão, considerada extraordinária, ocorre após a sanção de uma lei que destina os valores e tributos recolhidos de maneira excessiva pelas companhias. A medida atinge cidades do Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A menor queda é na Bahia, de 0,5%, e a maior redução acontece na Paraíba, de 5,25%. A maior redução aprovada, de 5,25%, foi em relação à Energisa Borborema, que atende a 6 municípios da Paraíba. Bom, e hoje a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide se aprova o uso da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos de idade no Brasil. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan no dia 11 de março, mas a agência solicitou dados adicionais que foram sendo entregues, nos últimos meses. Agora, a diretoria vai se reunir e decidir se autoriza ou não o novo uso emergencial do imunizante, que ainda não tem o registro definitivo. Enquanto isso, a vacinação continua para o restante da população, Por exemplo, na capital paulista, quem tem mais de 35 anos já pode tomar a 4ª dose. Aliás, desde ontem,
pode tomar essa segunda dose de reforço. Mas em todo o país ainda muita gente está com reforço atrasado. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 111 milhões de doses que já poderiam ter sido aplicadas ainda estão à espera nos postos. O infectologista Evaldo Stanislau ressalta a importância de se manter o calendário vacinal atualizado. Nós estamos com a pandemia que ainda cursa, nós temos variantes surgindo a todo momento. O que nós precisamos continuar falando é de prevenção e de controle da Covid. E prevenção e controle nós vamos continuar fazendo com vacinação plena e uso correto de máscara. Segurança reforçada na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, depois da operação que terminou com 6 mortes. Gustavo Sileman. Um confronto entre policiais civis e criminosos deixou pelo menos 6 pessoas mortas em Manguinhos, na zona norte do Rio. Segundo informações da Polícia Civil, todos seriam suspeitos. O tiroteio desta terça-feira teve início após criminosos atacarem agentes do esquadrão antibomba que passavam pela Avenida Dom Helder Câmara, uma das principais vias da região. Com o ataque, uma operação foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais. Na ação, que se estendeu por diferentes pontos da comunidade, 2 traficantes se entregaram e foram presos em flagrante. Não é você, Ellen, desculpa. Vai. O Twitter processa Elon Musk pela quebra do contrato de 44 bilhões de dólares para a compra da rede social. Fala, Arthur Queiroz. Um modelo de hipocrisia. É assim que o Twitter classifica, em uma ação judicial, a desistência de Elon Musk do contrato de compra da plataforma por 44 milhões de dólares, o equivalente a mais de 240 milhões de reais. O pedido é para que o homem mais rico do mundo seja ordenado a concluir o acordo sob o argumento de que nenhuma compensação financeira pode reparar os danos causados à companhia, que viu suas ações subirem após o pregão quando o anúncio foi feito, no início do mês de abril. O empresário sul-africano retirou a oferta de compra na última sexta-feira, quando enviou uma carta aos reguladores do mercado norte-americano, acusando o Twitter de fazer declarações enganosas sobre o número de contas falsas cadastradas na plataforma. O Twitter sustenta que possui um controle de contas falsas que hoje representariam menos de 5% do total de inscritos. Que coisa. Bom, imagens detalhadas do universo divulgadas pela NASA são apenas uma fração do que ainda está por vir. Fala aí, Débora Alfano. A Agência Espacial Americana divulgou nesta quarta-feira os primeiros registros coloridos feitos pelo James Webb, o maior telescópio espacial já construído. Nas fotos é possível observar um planeta fora do sistema solar, além de um grupo de galáxias a 290 milhões de anos-luz de distância. O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Roberto Costa, explica que as imagens demonstram um enorme potencial do equipamento. Tudo que a gente viu até agora é apenas demonstração. Os resultados em temas específicos que têm a ver com a estrutura em larga escala do universo, com a evolução do universo, com a busca de exoplanetas, de planetas em torno de outras estrelas, tudo isso ainda está por vir. O projeto custou 10 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 53 bilhões de reais. Bora falar bonito, né? Vamos puxar esse assunto aqui, não? Pelo seguinte, tá todo mundo elogiando, falando as imagens. É lindo, parece aqueles quadros de... Sabe o pessoal que vai passear no Embu? No domingo e tal, tem aquela feirinha de arte, né? Embu das Artes e tal, região metropolitana. Parece aqueles quadros meio abstratos que são vendidos em embaixo, a cara da Sheila. Ela falou que parecia outra coisa fora do ar. Eu fui acusada aqui de ser insensível, então peço desculpas antecipadamente aos nossos ouvintes pela insensibilidade. Eu não nego jamais a ciência, enxergo avanço na ciência, tudo isso está posto, mas pra mim é quase uma mancha de raio-x, sabe? Sheila assim? do céu! Eu acho as cores reduzindo bonitas. O trabalho da NASA, sedutor, isso? Você pensando. Sedutor? Você falou que é sedutor? Lindo. Essa imagem? É bonito, demais, Sheila. Um fígado. Vou mostrar umas radiografias, ultrassom. Gente... Não, parabéns à NASA. E eu me recolho a minha ignorância nesse tema, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Falando em beleza, hoje falando em feiura pro torcedor do Cruzeiro, hein? Nossa Senhora, Cruzeiro, que isso? O que aconteceu ontem? Cara, que atropelamento, né? A gente tá falando, obviamente, de Copa do Brasil. O Fluminense fez 3-0 no Cruzeiro. O Atlético Paranaense bateu o Bahia por 2-1, avança às quartas de final.
E hoje tem mais 4 jogos, né? Santos e Corinthians, Goiás e Atlético Goianiense, olha só o clássico, Ceará e Fortaleza, o outro clássico, e essa partida aqui, Flamengo e Atlético Mineiro, que vem movimentando as redes desde os últimos dias, né? O pessoal tá prometendo muita pressão nessa partida aí do Flamengo em cima do Galo. Já que a gente tá falando em esporte, em futebol, quer registrar alguma coisa, Sheila? Que tá não, chorando pode mandar no de esporte, rir. mas é que eu tô vendo mensagem do Thiago Rossi, que controla aqui a nossa live. Ele mandou a imagem de um Doppler. Um Doppler colorido. Que ele tá colocando parecido, na nossa... né? Gente, um exame é igualzinho a imagem da NASA, tá? Tem aos montes, todo o laboratório onde você vai. Ele tá colocando lado a lado as imagens. Gente, eu vou tomar um pau dos cientistas. Não vai não. Porque eu acho que, teoricamente, é a mesma coisa. A gente tá falando só de proporções. A gente tá falando de proporções diferentes, Sheila. Você tá falando de um recorte do corpo humano, realmente. A gente tá falando de um recorte do universo. Agora é a mesma coisa. Agora, não é? Olhar com lupa, né? Olhar com lupa o universo, olhar com lupa Isso, a gente só abriu uma janelinha corpo, e quando organismo. você faz um exame, você Agora abre eu te uma respeito. janela pro corpo humano. É isso, é só um recorte. Ai, vamos filosofar, Milton Neves. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia pra você, Sheila Magalhães, é a nossa Margaret Thatcher do Morumbi. Bom dia, Ellen Garcês Brown. Bom dia, Milton. E também um abraço para Carla Bigato. Olha aqui, ó, vamos às notas de terça pra quarta. O Cruzeiro tá mal, né? Pegou o Fluminense, tomou de 3-0 no Mineirão, que estava lotado. A torcida do Cruzeiro sedenta da volta daquele Cruzeiro da história. Maior, o time do Tostão e do Dirceu Lopes. Mas isso é impossível, né? Igual o Santos conseguiu um novo Pelé. O glorioso Furacão do Filipão, o jogo duro, tava perdendo até os 44 do segundo tempo. 1-0 pro Bahia. E o Bahia acreditando em pênaltis, etc e tal. Mas aí empatou o Furacão e em seguida fez o segundo gol. O Filipão e o Furacão estão muito vivos na Copa do Brasil. Agora hoje muito time vai ser eliminado, muito time vai ser classificado também. É óbvio, né? Goiás Atlético Goianiense. 0-0. Olha, o Ceará e Fortaleza, não precisa nem ter. 0-0. Olha, Santos e Corinthians, o Santos na Vila Belmiro, coitadinho do meu Santos, maravilhoso, o maior time do mundo de todos os tempos, mas vai perder pro Corinthians por 1-0. Pelo menos não vai perder de 4, né? E Flamengo e Atlético Mineiro, esse é o grande clássico do futebol brasileiro. Lá no Maracanã, com 2 milhões de torcedores do Flamengo, o Atlético Mineiro com 2 gols de Hulk vai ganhar do Flamengo 2-0. E Palmeiras e São Paulo amanhã, vou adiantar, Palmeiras e São Paulo vai ser um glorioso 1-1 e até amanhã.